Pois então, pessoal, agora, né, no meu SCR, que é o que está hoje sendo usado no Euro 5, o que tem ali dentro, né? O que é feito, como é que é? Então isso é bom também a gente ter uma noção da estrutura dele. Vamos olhar de novo, de frente, meu SCR. O meu SCR é fazendo aqui a grosso modo, né? A gente tem uma cerâmica aqui, ó. Né? Essa parte em azul, assim, é uma cerâmica. Né? Que ela vai servir de quê? Que é um SR. Né? De base. De base para quê? De base para o pessoal depositar uma camada de material. No caso, vamos pegar uma célula dele. Né? Vai ter um banho aqui, ó, químico. Né? Um banho químico aqui, ó. Então aqui passa fluido. Aqui é um banho químico, que a gente chama de coating. Né? Para o pessoal mais acostumado é um chapisco, né? Vai chapiscar muro lá e chapisca o material. Né? E esse coating é que traz os metais preciosos, né? Esse coating ele é bem, o substrato aqui ele é bem poroso, é tipo uma esponja, né? Que lá tem o banho, ele vai estar depositado. Se eu olhar de lado, o SR, né? Ele está aqui e eu tenho então ao longo dele a deposição do material. Dependendo do processo construtivo, às vezes eu posso ter um pouquinho aqui, mais no meio e menos, né? Posso ter nada aqui, posso ter bastante aqui, enfim, meio que já vimos de tudo, pode ter bem distribuído. Vai de fabricante para fabricante, de empresa para empresa, né? Mas dentro disso aqui, eu vou estar com o meu, por exemplo, pegar esse aqui, o meu metal precioso, que é quem vai pegar, né, o NOx mais NH3 e vai reduzir em N2, H2O, certo? Então essa é a ideia. E esses metais preciosos, os vermelhinhos, têm diferentes tipos. E cada tipo ele é mais eficiente para uma certa, vamos dizer assim, temperatura, uma certa condição de funcionamento. Fica mais fácil eu mostrar aqui no gráfico, né? O que a gente tem aqui? A eficiência de conversão do NOx ou de redução do NOx. E aqui é a temperatura de funcionamento. Olha as ordens de grandeza, ó. Começa em 200, vai até 600. Então, o que mais comumente a gente vê no escapamento? Vamos dizer entre 400 e 500 graus. Então, o tamanho, o volume do meu SCR, né? O volume, ele tem que ser em função da vazão em ar, ou da vazão de escapamento, ou da vazão de NOx do meu motor. Então, quanto maior o meu motor, mais volume eu tenho que ter, ok? Para poder tratar, reduzir tudo isso aqui que passa. Então, a gente tem uma figura aqui que tem 3 tipos de, né, materiais de coating. Tem o vanádio, o cobre zeólito e o ferro zeólito, ok? Quem que é o primeiro aqui, ó? Cobre zeólito. Olha só, quando é mais frio, o cobre zeólito se mostra mais eficiente. Pode ser então que tenha ciclo leve, ciclo mais brando, né? Eu posso ter um substrato usando cobre, mas lá em temperatura mais elevada já começa a ter desvantagem. Ao passo que o ferro zeólito, né, que é o azul, olha só, esse cara é bom de temperatura elevada, ó, né? Esse cara é bom. E tem o vanádio também, que parece ser um bom meio termo entre os dois, né? Olha o vanádio aqui.
né? Bastante eficiente, ó, todo mundo perde 100%, né? De 350 até quase 500 graus, né? Que é a grande maioria que os motores usam. Então, o vanádio, ele é muito usado, por ter essa característica, né? De ser bem eficiente nessa região aqui, ó. Então, o pessoal tem, então, como escolha, diferentes banhos, diferentes coatings, em função da tecnologia, da aplicação. Pode ser até que eu tenha, por exemplo, 4 tijolos, 2 com esse, 2 com esse. Então ele tem 2 que vão trabalhar para reduzir inox quando está frio e outros 2 quando está bem quente. Então vai de cada um, ou seja, é uma matriz de decisão muito complexa, né? Que tem que ter muita hora de engenharia, muito trabalho, muita conversa para se decidir. E depois para fazer a parte também de teste, validação, robustez, né? Para combustível com alto enxofre, combustível com biodiesel, né? Uma lubrificação, enfim, tem um monte de parâmetros para a gente ter que cuidar, né? E um pouquinho de como ele pensa. Essa aqui eu não vou nem desenhar porque aí ninguém entendia nada mesmo. Mas a minha estratégia de dosagem OBD, né? Vamos lembrar, a estratégia de dosagem, lembra que é em on demand, né? Eu acelero, ele injeta, ou então tem um buffer de NH3. Está aqui o meu motor, tem aqui o meu sensor de inox, né? Olha só, tem meu sensor de inox aqui, ou pode ser algum outro sensor, a temperatura, alguma coisa, né? Eu tenho a minha injeção de Arla, tenho meu catalisador, aqui está o NOx sensor, perdão, né? Então olha só, eu preciso ter o modelamento matemático, lembra que eu falei? Então eu sempre, no meu ECU, dependendo como o meu motor está funcionando, ele tem as condições de entrada, ele tem as equações de combustão, termodinâmica, formação de poluentes, ele já mais ou menos olha, para esse jeito que o meu motor está funcionando, ele está isso e isso de emissões, né? Por exemplo, ele tem foco no NOx. Para isso eu tenho lá, eu jogo 1500 ppm de NOx. E ele vai lá para o processador. Eu também tenho um modelo matemático do meu SCR. Cara, o meu SCR para essa temperatura, para essa vazão, ele tem uma eficiência máxima de tanto, né? Eu estou colocando tanto de ureia. Para aquele tanto de ureia está saindo tanto de NOx. Bate a conta? O que eu imagino está saindo em função do que eu injeto, né? Como estão as coisas? Então, dá uma olhada na figura, né? Ela tem a parte de set point, que é aqui onde está o mapa calibrado, né? Tem o mapa de modelo matemático, que é o observador. Então, tem o modelo do SCR, tem o NOx sensor, né? E tem aqui a minha parte do meu hardware físico, ó. Então, eu tenho o hardware, componentes, né? E tem a parte de software. Outra coisa, né? Onde o NOx sensor fica, né? Será que ele fica no fluxo que passa realmente? Em termos de vibração, temperatura, né? Um sensor que tem uma própria ECU, sensor de NOx. Então ele é robusto, mas ao mesmo tempo ele não pode estar mal instalado. Então quando o pessoal faz alterações na linha de escape, né? Por exemplo, tem a dosagem de ureia aqui, e ele corta aqui, ó, e baixa, toda a dinâmica do meu movimento, toda a dinâmica do fluxo, que antes estava bem dispersa, se eu, por exemplo, botar para baixo, pode ser que eu comece a concentrar mais aqui, ó, e aqui não tem nada mais, né? Pode ser que eu altere todo mundo, faça uma curva baixa aqui, para colar bem um implemento, para, enfim, alterar. Então, tudo isso tem que seguir as preconizações do fabricante. Como esse cara, eles são postos, né? Até eu posso prolongar. Se eu prolongar esse catalisador para mais longe, será que ele não vai ficar muito frio? Como é que fica a eficiência dele daí, né? Como é que fica esse modelamento matemático? Então, a linha de pós-tratamento, ela é um pacote que eu tenho que saber muito bem aonde eu vou instalar, se eles ainda estão dentro do meu envelope de correto funcionamento, ok? E olha só, né? Os exemplos de inox, né? Aqui, como eu fiz aquele desenho dos picos, olha só, eu tenho ao longo do tempo, eu tenho o motor indo para o dinamômetro e fazendo um ciclo FTP. Então, eu tenho aqui um veículo, né? Pode ser até um veículo.
eu tenho aqui, ó, redução de NOx 70% antes do SR e depois. Isso aqui são os picos óleo transitório, olha lá, tuf, tuf, né? Olha lá, caramba, chega a dar 1.300 ppm de NOx. E faz mais, viu? Dependendo da aplicação, pode passar. Então, na minha saída do meu SR, eu vou jogando ureia, ó. Então, eu vou tendo esses picos aqui, ó. Né? Agora aqui ele já está menos transitório, ó. Já está mais instável, em plena carga, já tem temperatura. Ele já consegue ter uma reserva para tratar. Assim sendo, quando eu fizer um buffer de NH3, a tendência desses picos aqui é diminuir, né? Esse aqui é um exemplo de ureia já com um mapa de set point demandando, mas sem ter um buffer. Quando eu colocar um buffer, provavelmente os picos vão embora. Né? E era isso, pessoal, para esse capítulo, né, dos fundamentos dos sistemas individuais do pós-tratamento. Se tiver dúvidas, né, volta, revisa, olha, tem links, tem QR Codes, enfim, vamos explorando, vamos vendo um por um, que depois a gente junta e entende o funcionamento do todo. Beleza?